A gente estava falando ali fora sobre essa questão de votação, né? Para presidência. Eu tenho meu voto. Acho que Bolsonaro. Não é muito difícil de falar. Mas, assim, o Elias, por exemplo, ele acha que o Lula, né? Pelo que eu entendi, eu tô falando besteira não, que o Lula... Você votaria no Lula e acha que o Lula ganharia. Você acha que o Lula vem fazendo um bom governo para o Brasil em alguma parte, alguma estrutura? Primeiro, eu acredito muito... E nem atacando o Lula, tá, pessoal? É uma pergunta. Não precisa atacar, não. Porque senão o pessoal fica me matando aqui. Não tem problema. Eu acho que as eleições de 2026, nós temos duas opções. Primeiro que não existe comparação entre Lula e Bolsonaro, sabe? Não, acho que vamos comparar Lula com alguma outra coisa. Né? Lula e Bolsonaro é incomparável em qualquer... Tipo o Flávio, não, né? Não, os dois, o Flávio... O Caiado, vamos falar assim? Não, o Lula Você quer comparar, tipo... O Lula é um estadista reconhecido internacionalmente. Ah, entendi. O Bolsonaro era um par internacional. Sim, entendi. O Bolsonaro, por exemplo, no encontro com o Al Gore, ele falou que queria explorar conjuntamente a Amazônia com os Estados Unidos. O Al Gore não entendeu nada. A intenção do Al Gore, quem conhece a história, era o inverso. Era o inverso. Ele queria se colocar a favor do meio ambiente. Claro que não dá para comparar Lula e Bolsonaro. São diferentes. Não. O Lula é muito melhor que o Bolsonaro. Não tem em qualquer base de comparação. Você poderia comparar o Lula com o Xi Jinping? Não, que pode ser estadista. Não, você fala estadista, tipo... Vamos comparar o Lula com um cara que eu não gosto, tá? Com o Fernando Henrique, por exemplo. Sim. Sabe? Mas não com o Bolsonaro. Pelo amor de Deus, não compare Lula com o Bolsonaro. É incomparável. Então, em 2026 agora, nós temos duas escolhas, como ele colocou aqui, né? Primeiro é Lula e seus aliados, né? Heterodoxos, tem neoliberal no governo Lula, tem patriota de esquerda como eu no governo Lula, tem comunista no governo Lula, e o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele é a expressão concreta de uma ameaça neocolonial que o Brasil pode sofrer. Porque o Flávio Bolsonaro já esteve em Dallas recentemente dizendo o seguinte, olha, se eu for presidente da República, eu vou resolver o problema de terras raras dos Estados Unidos, né? E para reduzir a dependência de vocês em relação à China. Então, ou seja, ele é um cara que vai entregar nossas terras raras. Ele esteve com o Milei agora na Argentina, abraçando como se fossem dois grandes amigos, não é? E o Milei aprovou uma lei trabalhista lá de 12 horas para o trabalho, acabar com férias, 13º, ou seja, o Flávio Bolsonaro ele vai ter que prestar contas para a sociedade durante o processo eleitoral. A relação dele com a milícia no Rio de Janeiro, a relação dele com aquela fábrica de chocolate dele, por exemplo. Como que se compra 50 imóveis com dinheiro vivo, por exemplo? Obrigada. A relação dele com os Estados Unidos, porque o Eduardo Bolsonaro, hoje ele está dentro dos Estados Unidos, operando contra o Brasil lá dentro. Por que ele foi favorável às tarifas de Trump contra o Brasil? Né? Tudo bem, mas aí também temos questionamentos do Lula. Aí não, pode fazer. Petrolão, mensalão, por que ele não quis abrir do Lulinha agora, do CPMI, do INSS? Todos têm seus defeitos. Não, eu estou falando primeiro com o Lula, por exemplo. Eu coloco aqui para você 50 motivos que, se você quiser, eu tenho anotado aqui, mas... A gente pode fazer... Mas eu digo, o Lula é um candidato que muita gente gosta, assim como Não, deixa eu te falar uma coisa. Eu proponho até que você faça um debate aqui entre eu, que apoio o Lula, um pré-candidato, com alguém da direita. Respeito e respeito todo mundo. Não. Eu só acho que 2026 é uma ameaça neocolonial que nós vamos passar caso o Lula perca essa eleição. Mas você acha que o Lula pode perder essa eleição, Elias? Pode perder, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que ele... Porque eu acho que o Flávio vai ter um telhado de vidro muito grande. Ele é um cara ligado aos Estados Unidos, ligado à milícia, um cara que comprou 50 imóveis com dinheiro vivo. Mas você não acha que esse caso do Banco Master, de certa forma, vai cair no colo do Lula? Pode cair no colo do Lula, mas quem produziu isso foi Bolsonaro. Porque os ministros do STF estão muito envolvidos, né? Quem produziu o Banco Master foi Bolsonaro, não foi Lula. É só pegar o histórico. É só pra você pegar. Você quer conhecer alguém, André? Vê a agenda dessa pessoa. Vê se tem algum deputado do PT, do PCdoB ou alguém do gabinete do Lula na agenda do Vocário. Quem está na agenda do Vocário é o Ciro Nogueira, é o Nicolas Ferreira. Pega a agenda do Vocário e pega aquele que corrompeu na República, né? É ministro do STF, mas até onde consta, o STF não é petista, né? Porque quando o Lula ficou preso com o STF reafirmando que segunda instância tem que ser preso, que a Constituição contraria, ninguém fala mal do STF. Mas, a gente tem 50 motivos para não votar no PT. Eu vou falar só alguns, Petrolão, escândalo do INSS, caso Celso Daniel, escândalo dos Correios, escândalo do Banestado, escândalo do Sanguessugas, Operação Zelotes, escândalo do BNDES, financiamento a países aliados, fundos de pensão, escândalo de Eletrobras,
escândalo de Transpetro, Andrade Gutierrez, Odebrecht, caso dos Casas Gripen, caso Pazatena, Mensalão, Não, chega, já deu. Instituto Lula. Tem muitos aqui, ó, porque eu anoto isso, eu gosto de Não tem entender. problema. São muitos. Não, só uma coisinha só. Mas eu não odeio Carol, Lula como não tem pessoa, problema. pelo amor Carol, de só uma coisinha Deus. só. Deixa eu falar pra você. Eu estou disposto a discutir motivo por motivo com qualquer um que quiser debater comigo aqui. Não, mas eu não quero debater com Não é você, não. você, Você é meu não. amigo. Não é você, Carol. Eu proponho que você traga um pré-candidato a deputado federal aqui, do Novo, da direita, que vai falar desses 50 motivos, e eu vim aqui debater isso. Por que eu voto em Lula? E por que eu tenho 50 motivos? Mas eu não tô criticando porque depois você, não Carolzinha. acredito, eu tenho medo de apanhar na Carol, rua. você Eu tenho medo de apanhar, juro por Deus. Carol, você é nossa, Carol. Eu não ando mais na Paulista. O teu irmão é neocomunista. Não, E você vai. eu gosto do modelo chinês. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Pessoal, desculpa. Sabe qual é o maior problema? A gente tem hoje Flávio Bolsonaro e Lula, mas o problema é que nós temos um congresso de deputados, senadores, que não funciona, é um modelo arcaico, a gente não tem um projeto de Plenário, futuro. né? Esse é o ponto. Que é esse modelo que eu acho que transformou a China no que é. Exatamente. Porque a China hoje, ela não precisa passar por um monte de deputados, senadores, Se não de volta, oposições. vai. Cara, se eles quiserem colocar um carregador elétrico a cada 10 quilômetros numa estrada, eles vão colocar e pronto. Ou seja, o país consegue evoluir. E aí é o que falta pro Brasil, na minha opinião, um projeto de futuro. A gente não tem um projeto de futuro. Tá comigo, né, Cobalt? É um projeto de nação, um projeto de desenvolvimento. Exato. É porque é um rolo o Congresso, vai pro deputado, aí cria lei. Aí vai o chefão lá da Câmara dos Deputados, arrasa pro senador. Desse modelo que o Elísio explicou, inclusive foi ele que me passou, né, esse documento do governo chinês que explica como funciona a democracia. É porque a gente está viciado nesse negócio da democracia burguesa. E a gente acha que é uma democracia. Quando você estuda o modelo de democracia chinesa, você vê que lá realmente é um modelo de política coletiva, em que atende à coletividade. Aqui no Brasil, não. Nosso sistema político, a luta política é individual aqui. Uhum. Né? Cada um por si, né? Cada um por si, depende muito mais da pessoa do que do projeto. Então, o Elias é um dos únicos que eu vejo falando de projeto. Qual que é o seu projeto? Ninguém no Brasil se elege falando de projeto. É só Já notou? xingando um ao outro. É só uma pauta individual, pessoal, de visão de mundo distorcida que esse E pessoal aí no fica debate falando. xinga um, xinga Tem, o deputado mais votado, que foi o Nicolas Ferreira, ele se tornou público fazendo um vídeo de uma menina de 14 anos no banheiro da escola. Foi isso que catapultou ele para ter visibilidade pública nas redes sociais e depois virou deputado. Uhum. Espreme o discurso do Nicolas durante todo esse tempo para ver se você tira alguma coisa útil para o país, para o desenvolvimento do país. Não tem. Ele e vários que você pegar lá, pega os 4 anos que todos os discursos que esse cara fez, qual foi um que tinha algum projeto de melhorar a sociedade, tornar a sociedade mais justa, de melhorar o modelo econômico. Você está falando, quem está concorrendo com o Lula? Flávio Bolsonaro. Aí a direita vota no Flávio Bolsonaro. Uma direita que acredita no capitalismo, na iniciativa privada, que as empresas que criam alguma coisa. O que o Flávio Bolsonaro criou até hoje? Ele foi uma cria do pai, que colocou todos os filhos na política, que nunca produziram nada. A única empresa privada que o Flávio Bolsonaro teve foi uma fábrica de chocolate, uma loja de chocolate, que vendia só em dinheiro vivo. Não, mas, por exemplo, uma pessoa que eu gostaria de ver como presidente, e o Elias vai querer me bater, mas enfim, é o Tarcísio. Eu acho ele um cara extremamente técnico e inteligente, mas... e como ministro, na época do Bolsonaro, eu acho que ele fez muitas coisas interessantes. Eu acho que seria uma pessoa interessante, com o Paulo Guedes, como ministro da Economia. Tanto que ele trabalhou com a Dilma, não foi? A cara do Elias. André, quando a gente tá... Desculpa, Elias. Quando a gente está falando de projeto de nação, projeto de país, aí você tem que pegar dessas pessoas que você citou, o que tem na cabeça deles de projeto de país. Sim, exatamente. O que tem na cabeça do Tarcísio de projeto de país. Que ele já falou explicitamente. Primeiro que ele botou o bonezinho do MAG e falou, quando veio os primeiros ataques dos Estados Unidos ao Brasil, ele ficou do lado dos Estados Unidos. Ele falou que o Brasil deveria atender aos interesses dos Estados Unidos. Ele é um cara que falou, obviamente o candidato agora é o Flávio, mas quando ele estava disputando, ele falou explicitamente que o projeto dele era privatizar a Petrobras. O mundo está vendo com o conflito do Irã o quão estratégico é o setor de energia. Isso é verdade. O que o Temer e o Bolsonaro fez com a Petrobras? Privatizaram a BR Distribuidora, privatizaram a refinaria. Ou seja, a Petrobras, como empresa estatal de ponta, ela tinha o projeto do poço ao posto, que é dominar toda a cadeia, desde a extração até a venda final para o consumidor, era tudo da Petrobras. Sim. Esses caras começaram a desmontar isso aí. E o Tarcísio, a proposta dele era privatizar o resto. Sim.
justo no momento que o mundo está vendo quão estratégico é você dominar a cadeia estratégica de energia num país. Tem gente que é candidata a presidente, ou era uma pretenso candidata a presidente, falando em privatizar isso. E você acha que quem que ia comprar toda essa cadeia no Brasil? Estados Unidos. Sim. O Tarcísio tem um problema que eu acho. Ele é um cara pequeno politicamente, né? Você olha para um Tarcísio, o que você vê nele politicamente? É um cara pequeno. Ele é muito pequeno, ele não tem tamanho político, né? Esse é uma outra que eu percebo nele, né? Diferentemente do Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso era um monstro. Tem tamanho... Não gosto do Fernando Henrique, não tem... Cometeu vários erros. Críticas ao governo Fernando Henrique. Agora, é uma figura que tem tamanho político, entendeu? O Tarcísio, olha o nível que nós chegamos, sabe? O Tarcísio, que fala que o Brasil tem que ter um CEO. Ô Elias, mas você não acha que o Lula já tá numa idade também muito avançada? Tá com 81 anos, né? Mas ainda o Aí Lula... ele vai terminar o mandato com 86, quase. Ele pode mais uma vez. Eu vou falar o seguinte, assim, vou falar pela classe trabalhadora, vamos dizer assim. A classe trabalhadora produziu grandes líderes, desde Zumbi dos Palmares, enfim, existe líderes históricos da classe trabalhadora. E o que há de mais, o que de melhor a classe trabalhadora brasileira produziu enquanto liderança é o Lula. Não, eu não vou tirar o mérito do Lula, que é um cara que era um encanador, né? Não, ele era metalúrgico. torneiro mecânico. Torneiro mecânico. Não é só isso. E ele se tornou um... E assim, dentre os comunicadores, eu sempre falei isso. Dos 5 melhores comunicadores que nós temos no Brasil, eu colocaria o Lula. Silvio Santos... e aí outros 3 eu precisaria pensar, mas com certeza eu colocaria como presidente mesmo. Eu acho que os governos Lula, por exemplo... São um governo, por exemplo, os governos Lula tirou o Brasil do mapa da fome no mundo e voltou com o Temer e Bolsonaro. E para mim, só essa realização já seria muito. O governo Lula, por exemplo, que tirou o Brasil do FMI. Quem viu a década de 80, viu o que a FMI fazendo no Brasil. O Brasil não somente pagou a dívida externa, como virou credor do FMI com Lula. Né? Nós retomamos, por exemplo, o programa de conteúdo nacional na Petrobras. Que aí vem falar do Petrolão, por exemplo, que foi um roubo de 6 bilhões. Né? Tem que estar tudo na cadeia, não defendendo o Petrolão, não. Né? Mas em nome do Petrolão, por exemplo, se destruiu a Petrobras. Tá, mas ao fim a gente tem que devolver o dinheiro das empresas, né? Isso você tem que concordar comigo, Elias. A gente pegou o Lula pegou o dinheiro e depois a gente teve que devolver para o Odebrecht. Só uma coisinha só. A questão de devolver... Mas eu não critico o Lula em tudo, tá? Pode criticar o Lula, não tem problema. O Lula pegou um país difícil não tem problema. agora. Não, o primeiro mandato do Lula pegou... O Lula pegou Fernando Henrique commodities. Cardoso, Ele pegou um boom das commodities muito bom e ajudou muito. A Petrobras teve 6 bilhões de desvios que tem que ser condenado, preso, todo mundo foi preso. A Operação Lava Jato trouxe um prejuízo para a economia brasileira de 200 bilhões de reais. Mas você achou errado ou certo? A Operação Lava Jato? Completamente errado. Eu acho que tinha que ser. Eu já falei aqui outras vezes. É só uma pergunta que eu não opinião. A Operação Lava Jato, primeiro que o Sérgio Moro da Dallagnol, em qualquer lugar do mundo, estaria preso, os dois. Por terem atentado contra cadeias produtivas estratégicas do seu próprio país, usando informações da potência estrangeira. Ou seja, inclusive nos Estados Unidos, né? Não, totalmente. Faz isso nos Estados Unidos. Você fala de pegar as escolhas. Eu não entendi. Os relatórios, ele não chegaria onde ele chegou na Petrobras, por exemplo, se não fossem informações do Departamento de Estado americano. Ah, entendi. Você imagina, por exemplo, eu sou um juiz de primeira instância e vou abrir uma investigação contra o Google, nos Estados Unidos. E eu pego informações da Rússia para poder incriminar o Google. O que acontece comigo nos Estados Unidos? Preso. Né? Ou seja, eu acho que se prender o CNPJ, o CPF dos envolvidos, o Marcelo Odebrecht, acho que quem fez o mal feito tem que estar preso. Agora, você destruir as empresas, como esse pessoal destruiu, e iam ganhar uma ONG de 2 bilhões de reais, né, com dinheiro repatriado, né? Repatriado. Esses caras, essa gente que fala em combate à corrupção no Brasil, Petrolão, Mensalão, essa gente...